A nossa próxima palestrante é criadora da Repaginando Casas, uma empresa, gente, que transforma lares através da reforma e da organização residencial. Ela atua há anos desenvolvendo projetos, executando obras e ajudando famílias a conquistarem ambientes mais práticos, funcionais e cheios de propósito. Ela falará sobre o poder da organização residencial. Então vamos aplaudir agora Mariana Mello. Boa noite. Como fui muito bem apresentada, meu nome é Mariana Mello e desde 2018 venho trabalhando com uma organização residencial mais voltada para reformas. Após a reforma existe a organização. Existem inúmeras organizações, mas o nosso foco é a organização pós-obra, que é aquele momento que o cliente chega e quer tudo pronto, tudo nos seus devidos lugares. O nosso tema... O poder da organização residencial. Primeiro temos que entender o que é o lar, o que é a nossa casa. A nossa casa é o espelho da nossa alma. Tudo que tem em nossa volta está dentro de nós também, porque a gente externaliza isso através dos objetos, através das cores, através dos móveis, da maneira que você organiza. A sua casa tem uma identidade. Ela serve, para acolher, para criar memórias, é um ambiente mais seguro. Fora do seu corpo é um ambiente mais seguro e mais acolhedor. E para falar um pouquinho mais sobre a organização, que é a parte mais detalhada após o projeto, que foca na funcionalidade, na praticidade, no dia a dia, após o cliente começar a morar, a usar os objetos, usar as coisas, a gente fez aqui uma pesquisa sobre os dados da ANAP, que é a Associação de Organização Profissional, que divulgou por que os causadores da bagunça eles existem. Não, porque não adianta ter um lar bonito, uma casa organizada, uma obra bem feita e depois ela vira um caos. Essa foto aí é de uma casa possível? Não, essa aqui é uma ilustração. 80% da desorganização nas casas vem do excesso de itens e não por falta de espaço. Esses anos todos organizando casas, a gente descobriu que o problema não é ter mais ou menos espaço, o problema está dentro da pessoa, porque quanto mais espaço você tem, mais você quer usar. Então, o problema está em você saber reduzir, você saber desacumular, desapegar, destravar e não ficar acumulando coisas. 50% do tempo perdido no dia a dia está ligado à falta de sistema de organização. É aquele famoso, a gente organiza a casa, arruma a casa e depois não sabe onde colocou nada. Então, isso significa a falta de um sistema, de saber que cada coisa tem o seu lugar na sua casa. Chegou no trabalho, tem um lugar da roupa, tem um lugar da chave, e a gente às vezes chegando, espalhando tudo, não tem um sistema, não sabe onde colocou as coisas, vira aquele caos e no dia a dia a gente acaba perdendo tempo na hora de procurar, na hora de procurar uma roupa, na hora de procurar um sapato. Isso causa estresse, causa mal-estar e no dia a dia isso rouba bastante tempo nosso. E 80% do que guardamos não é usado regularmente. Aquela famosa, a gente guarda aquela blusa para usar quando emagrecer e nunca usa mais, né? A gente guarda aquele pote, guarda aquela roupa que ganhou de um amigo, você às vezes nem gosta, mas você guarda e não usa.
presentes, às vezes, que você ganha e não usa, você começa a juntar, acumular na sua casa, e isso vira uma bagunça e ocupa espaço. E quais são os efeitos da falta de organização? Como vocês estão vendo aqui, o estresse, a falta de rotina, a ansiedade, a falta de produtividade, o enfraquecimento da disciplina, a clareza mental. Quando você tem os espaços bagunçados, sobrecarregados, muita cor, objetos espalhados, então isso mentalmente causa em você, dentro de você, essa confusão também. Porque lembra que o que está fora externaliza o que está dentro? Exatamente isso. E aqui nós temos alguns benefícios, né, da organização, que é mais tempo, praticidade, controle, mais bem-estar com a família, em vez de você ficar procurando coisas, você acumular, que não sabe onde está nada, você perde tempo, você está ali pegando esse tempo, investindo no que deve ser investido, que é a sua família. E nós criamos um método, quando a gente vai à casa do cliente, para ajudar esses clientes. Lembrando que nem todo mundo é acumulador. Cada caso é um caso, é analisado de forma separada. Por quê? Porque tem pessoas que são acumuladores e precisam de ajuda de psicólogos. Então esse trabalho é feito com personal organizer, com psicólogo. E tem casos que não. Tem casos que é mais uma pessoa que não teve inserida na sua infância a organização e acaba crescendo e vivendo de qualquer forma, não tem uma metodologia na sua casa para guardar as suas coisas, para arrumar a sua casa. E quando a gente vai organizar, a gente passa pelo método da triagem, depois a gente cria um sistema, a gente identifica esse sistema e depois a gente faz a manutenção para a bagunça não voltar. Aqui, quando a gente vai realizar a triagem é aquela etapa que a gente fica com o cliente que ele não sabe como desapegar. Às vezes você chega no seu guarda-roupa, coloca tudo em cima da cama e não sabe o critério para guardar essas roupas ou para desacumular, desapegar. É um momento bem desafiador. Quem já passou por isso aqui? Então, a gente auxilia isso. A gente primeiro vai cômodo por cômodo. Que é a organização na cozinha, na sala, nos quartos. Cada cômodo tem suas peculiaridades. E aqui a gente separa 4 caixas, ou 3, dependendo do ambiente que a gente está. E a gente coloca a etiqueta assim, doação, o que fica, o que vai, o que é para descarte. E a gente vai pegando peça por peça, sapatos, roupas, e a gente vai colocando nessas caixas. E a gente vai ali fazendo perguntas para que cada pessoa desapegue. Porque o apego emocional é muito forte, muito forte. Depois a gente cria um sistema. Como é criar esse sistema? Tem lugar para tudo. Tem lugar para tudo. Tem lugar para as peças íntimas, tem lugar para os sapatos, tem lugares para as camisas, para as calças. E como nós trabalhamos também em projeto, quando o cliente pede o closet, a gente já sabe exatamente como fazer, pensando na organização, no dia a dia, na criação desse closet. Porque cada pessoa, ela tem uma rotina, ela tem um estilo de vida e não tem como você padronizar uma coisa para todo mundo. Tem gente que usa muita roupa, tem gente que usa pouca, tem gente que tem um estilo mais minimalista, tem pessoas que a profissão dela exige mais roupa, mais como os personagens talent e outras profissões que têm muitas peças de roupa. Então, isso tudo vai ser estudado para criar esses sistemas. Depois a gente vem com a rotulando e identificando. Depois que a gente cria o sistema onde cada coisa vai ficar, a gente faz as etiquetas. Aqui são alguns trabalhos que a gente fez, criando sistemas, colocando etiquetas. Aí tem pessoas que falam assim, bom, se só eu que uso, eu sei onde está tudo. Gente, na casa. A nossa casa às vezes não é usada só por nós, né? Moradores. Tem pessoas em volta, às vezes tem um funcionário, uma pessoa que cuida da limpeza, que passa a roupa. E
Aí, quando você etiqueta, você tem que voltar com tudo para o lugar. Isso facilita muito. É igual ao computador. Se você pegar e jogar tudo no computador, você não tem uma pasta com o nome, como é que fica? Fica uma bagunça, fica um caos, você vai procurar e você não encontra. Então, do mesmo jeito acontece na nossa casa. As etiquetas são importantes para isso, para identificar. Depois tem a manutenção, porque não adianta nada a gente deixar tudo organizadinho, fazer todo o sistema e a bagunça voltar. Então, geralmente, claro que cada casa é um caso, tem pessoas que você deixa a casa organizada e nunca mais volta na casa dela. Tem pessoas que você tem que voltar para ir ali disciplinando a pessoa. E a manutenção é aquele momento onde chega um membro novo da família, que você tem que mudar a sua casa, é um filho que vai chegar, você tem que criar um espaço melhor, você aumenta as compras, você aumenta a roupa, você aumenta tudo para entregar aquela pessoa ali na sua família. Também final de ano, né? Festa, presente, você ganha muito. Então esses momentos são os momentos que você desapegar, de renovar. Chega o final do ano, você compra algo novo, então sai um, entra outro. Nunca deixar acumular. Aqui são alguns trabalhos que a gente já realizou. A gente padroniza, né, os cabides. Se você chegar na sua casa, já dá outra cara. Você padronizou os cabides nos seus armários, quando você abre o armário, você já sente paz, só pelo fato de trocar o cabide. Aqui são os livros organizados, os espaços para a criança estudar, essa residência a gente organizou, a criança não conseguia nem estudar, era muito brinquedo, era excessos, caixas e caixas,